Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Éfeso, situada à beira do Mar Egeu, na Ásia Menor, foi uma das cidades mais importantes da Ásia nos primeiros séculos da era cristã. Foi a primeira cidade visitada pelo apóstolo Paulo em seus labores missionários. Ali, ele fundou uma igreja que foi das mais atuantes no movimento cristão. Inclusive, uma das epístolas, as cartas que Paulo dirigia à comunidade cristã, foi dirigida à comunidade de Éfeso. Uma carta importante, onde Paulo destaca, inclusive, o valor do tempo, a necessidade de aproveitarmos o tempo que o Senhor nos concede para as experiências humanas. E ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Andai prudentemente, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo destaca a necessidade de aproveitarmos o tempo. Nós estamos na Terra em viagem de férias, estamos aqui para evoluir, para desdobrar conhecimentos, para aprimorar os nossos sentimentos, superando mazelas e imperfeições. Essa é a finalidade da existência humana. Nós estamos aqui para evoluir. Paulo destaca bem isso. Fala bastante a esse respeito, principalmente na Epístola aos Efésios. Sob o ponto de vista cristão, Éfeso destacou-se sobretudo porque foi ali que Maria, a mãe de Jesus, passou os últimos anos de vida na terra em companhia do apóstolo João. Na cruz, pouco antes de expirar, Jesus dirigiu-se a ela e a João, que permanecia a seu lado, dizendo-lhes: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Jesus demonstrava todo o carinho, toda a preocupação que tinha com Maria, que ele estava confiando aos cuidados do seu discípulo mais novo, chamado discípulo amado, João, que na época teria aproximadamente 17, 18 anos. Atendendo à recomendação de Jesus, algum tempo depois, João instalou-se com Maria em Éfeso, nas proximidades da cidade, em frente ao mar. Em breve, a residência humilde passou a ser procurada por muita gente. A notícia de que a mãe de Jesus ali vivia espalhara um clarão de esperança em todos os corações. Diariamente vinham os necessitados de todos os matizes, homens, mulheres, velhos, crianças, gente atormentada por problemas, por doenças. Maria a todos atendia com maternal desvelo. Em breve, a sua residência humilde era conhecida como a Casa da Mãe Santíssima. O nome surgira a partir de certo dia em que ela cuidara de um leproso, limpando as suas feridas, e ele, emocionado, beijara-lhe as mãos, dizendo: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e a nossa amada Mãe Santíssima. A notícia logo se espalhou. A ideia da Mãe Santíssima morando por ali era realmente algo de extraordinário para os corações sofredores. E João fixava melhor o nome, lembrando que devíamos sempre reverenciar Maria, porquanto fora graças à sua ternura maternal que o enviado celeste pudera entrar no mundo com a sua gloriosa missão. E Maria sempre atendendo aos necessitados, de espírito iluminado, superior,
muito bem orientada nos anos de convivência com Jesus, ela sabia bem como acalmar as inquietações humanas. Minha mãe, dizia um homem sofrido, como resolver os meus problemas? Sinto-me derrotado na estrada escura da vida. E Maria o consolava e animava, repetindo as mesmas palavras que dirigia aos sofredores. Tudo passa, meu filho. Tudo passa. Somente o reino de Deus jamais passará de nossas almas, como a permanente inspiração de nosso Pai, para que busquemos o seu reino de amor através dos caminhos da fé, da prática do bem. Suas palavras consoladoras soavam assim como um cântico de esperança, de revitalização que tomava todos os corações. Passavam incessantemente os dias, os meses, os anos. Ficavam as lembranças mais ternas. O mar, quando sereno e azulado, fazia a Maria lembrar as emoções sagradas junto ao mar de Genezaré. Parecia-lhe sentir ainda o perfume que a brisa espalhava enquanto o seu filho, de quem não se esquecia um instante sequer, transmitia as abençoadas boas notícias. A notícia da existência de um Deus que é um Pai de infinito amor e misericórdia, que trabalha incessantemente pela felicidade de todos os seus filhos. Parecia-lhe ouvir ainda Jesus, no Sermão da Montanha, a apresentar as bem-aventuranças celestiais, com que ele acalmava as inquietações humanas, proporcionando estímulos abençoados para aqueles que o ouviam, no sentido de vivenciarem as suas lições. E dizia Jesus nas bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. A velhice não lhe trouxera nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina era para ela permanente alento, assim como todos aqueles que vivenciam a mensagem cristã, que cumprem os desígnios divinos, o seu coração estava em paz. Então, começaram a chegar a Éfeso notícias muito tristes, vindas de Roma, a cidade imperial. Acontecera um grave incêndio em Roma. Na verdade, a parte velha da cidade fora devastada pelo incêndio, que fora iniciado por Nero, o cruel imperador romano, que queria destruir a parte velha da cidade e fazer tudo de novo. Mas houve uma reação do povo, uma ameaça grave de revolta, e Nero simplesmente jogou a culpa do incêndio nos cristãos. E eles começaram a ser perseguidos, presos, humilhados, vilipendiados, levados para as prisões, e depois eram entregues às feras famintas ou transformados em tochas vivas no circo romano, para deleite de multidões ávidas de sangue e cruéis. Maria, ao ouvir estas notícias tão trágicas a respeito das perseguições ao cristianismo nascente, certa noite, entregou-se à oração, pedindo a Jesus protegesse todos aqueles que estavam sofrendo perseguições por causa do Evangelho. A noite era mais bela do que nunca. As estrelas brilhavam no céu. Maria, não obstante estar atravessando aquela fase tão difícil de lembranças tristes de Roma, naquele momento ela sentia uma grande paz. Embora sozinha, não se sentia solitária. Parecia-lhe perceber a presença de entidades angelicais que a assistiam naquele momento. Ela sentia-se fundamente emocionada, chegando às lágrimas, em face das sensações de proximidade do mundo espiritual que estava sentindo. Então, em determinado momento, ela percebeu que um forasteiro se aproximava. Os olhos cansados pelo peso dos anos não lhe permitiram distinguir quem era aquela pessoa que a procurava. E como todos aqueles que chegavam, ele a saudou, dizendo simplesmente: minha mãe, vim pedir a sua bênção e fazer-lhe companhia. Maternalmente, ela o convidou a entrar e conversaram. E para a surpresa de Maria, ela, que era sempre procurada para oferecer alguma coisa, estava recebendo daquele forasteiro consolações como há muito não ouvia. Ele falou-lhe longamente a respeito da proteção do céu, das dádivas divinas, do empenho do Senhor no sentido de preservar a integridade e a felicidade de seus filhos. As palavras do forasteiro representavam para ela um consolo maravilhoso. De repente, ela se sentiu muito bem, tão emocionada que chegou às lágrimas. Foi quando o forasteiro estendeu-lhe as mãos e disse-lhe com inconfundível acento de ternura: minha mãe, venha aos meus braços. Então Maria reconheceu que tinha diante de si o seu amado filho Jesus. "Ah, meu filho, exclamou feliz. "Sim, minha mãe, vim buscar-te." A emoção foi demais para Maria. Ela cambaleou, caiu nos braços de Jesus, que a conduziu até o leito. E com o passar das horas, vieram os discípulos que passaram a acompanhar os derradeiros momentos de Maria no corpo. Chegara a sua hora.
Jesus viera buscá-la. Ela passou as últimas horas sem pronunciar nenhuma palavra, olhos voltados para o céu, fisionomia serena, aguardando a derradeira ruptura dos laços que a prendiam ao corpo. O sol começava a iluminar o dia, anunciando o alvorecer, quando aquela alma sublimada deixou o corpo. Já não encontrou Jesus, e certamente a aguardava em seu reino de amor. Mas multidões de espíritos agradecidos ao seu trabalho e de entidades angelicais estavam ali para acolhê-la, entoando hinos de glorificação, saudando o retorno de Maria à espiritualidade maior. Maria percebeu que a caravana preparava-se para deixar a terra e desejou, antes, visitar novamente os sítios abençoados junto ao lago de Genezaré, onde Jesus fizera o seu apostolado sublime, principalmente na cidade de Cafarnaum. Bastou a manifestação da sua vontade para que a caravana imensa se deslocasse. Em breves momentos, Maria contemplava do alto o lago de Genezaré, os sítios sagrados do início do cristianismo, e reviveu as emoções sagradas daqueles dias felizes em que Jesus proporcionava aos seus seguidores autênticos banquetes de luzes celestiais. E a caravana preparava-se novamente para partir, quando ela lembrou-se daqueles cristãos em Roma que estavam morrendo por causa de Jesus. E desejou abraçá-los, oferecer-lhes do seu conforto. E bastou a manifestação da vontade de Maria para que novamente a caravana mudasse de rumo, e em breves momentos ela contemplava uma cidade majestosa, espalhada entre colinas enfeitadas de flores e mármores deslumbrantes. Roma, a senhora do mundo, espraiava-se ao seu olhar, magnífica e bela, fria e orgulhosa. Mais alguns momentos e Maria conheceria o lado escuro da cidade. Penetrou os cárceres do Esquilino, onde centenas de cristãos aguardavam o momento de serem lançados às feras famintas, transformados em tochas vivas, para deleite de multidões ávidas de sangue cruéis. Maria aproximou-se daqueles espíritos atormentados
consolou um a um, participou de suas orações, de suas preces, sem que aqueles tristes condenados pudessem perceber o porquê do bom ânimo que subitamente lhes felicitava a alma. Maria sentia-se mãe daquelas assembleias de sofredores e injustiçados, mãe daqueles homens e mulheres que, por causa de Jesus, enfrentavam o sacrifício. Eram velhos que confiavam no Mestre, homens e mulheres que por Jesus haviam abandonado todos os interesses humanos, jovens que depositavam no Evangelho as suas mais caras esperanças. Maria sentiu-se efetivamente mãe daquela assembleia de sofredores. A todos confortou e, antes de partir, pensou em deixar algo que pudesse auxiliá-los, de mais efetivo, que lhes desse condições para enfrentar os rudes testemunhos que viriam. E pensou, deveria pedir a Deus que os libertasse, mas Maria lembrou com Jesus que com Deus todo jugo é leve e todo fardo é suave. Preferível, portanto, a escravidão com os homens do que a falsa liberdade nos desvãos humanos. E Maria orou, pediu ao céu que a inspirasse, que lhe desse uma ideia de como poderia ajudar aqueles fiéis seguidores de seu filho prestes ao sacrifício. E como sempre, o céu não a deixou sem resposta. Ela teve uma sublime inspiração. Aproximou-se de uma jovem de expressão sofrida, torturada, e disse-lhe aos ouvidos: canta, minha filha, canta, transformemos as nossas tristezas da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira não saberia dizer o porquê da súbita emoção que lhe tomara a alma. De olhos estáticos, contemplando as estrelas através das grades poderosas, entoou um hino de profundo e grandioso amor a Jesus. Jesus é o Salvador, não teremos temor, é Ele o nosso guia, a nossa força, nosso alegria. Em breve, aquele cântico melodioso e sublime era acompanhado pelas vozes de centenas de cristãos que aguardavam no cárcere o momento glorioso de testemunho de sua crença. E desde então, as vozes que se estendem a cantar nos templos, nas reuniões de arte pura, revivem de alguma forma as emoções sagradas daqueles mártires do cristianismo. Eles aprenderam com Maria que o canto enlevado e puro é uma forma de oração, uma oração que nos coloca em contato com as fontes da vida, proporcionando-nos brando reconforto para os sofrimentos da terra e uma divina inspiração para as realizações do céu.
Jesus nos abençoe.